Em março de 2022, Will Smith subiu ao palco do Dolby Theatre, em Los Angeles, e fez algo que nenhuma câmera, nenhum roteiro e nenhum estúdio de Hollywood poderia ter imaginado. Ele deu um tapa ao vivo no rosto de um comediante na maior cerimônia de premiação do cinema mundial, e naquele exato momento, muita gente ao redor do planeta teve o mesmo pensamento. A carreira de Will Smith acabou 2 anos depois, ele estava de volta, com colete à prova de balas, arma na mão e Martin Lawrence ao lado, exatamente como se o mundo inteiro não tivesse assistido aquele tapa. Mas a história de como Bad Boys até o fim chegou às telas em junho de 2024. É muito mais do que a história de um filme de ação. É a história de uma franquia que recusou morrer, de uma dupla que o tempo não conseguiu separar, e de um estúdio que apostou em um dos atores mais controversos do planeta, quando nenhum outro estava disposto a fazer isso. E olha, menos valeu a pena. Para entender o peso do que Bad Boys até o fim representa, você precisa voltar ao começo. Não ao começo do quarto filme, mas ao começo de tudo. Abril de 1995, um produtor chamado Don Simpson e um diretor de 26 anos, chamado Michael Bay, estavam em Miami, rodando um filme que quase não saiu do papel. A Columbia Pictures havia comprado o roteiro originalmente escrito para Dana Carvey e Jon Lovitz, a dupla cômica do Saturday Night Live. Ninguém imaginava que aquilo se tornaria uma das franquias de ação mais duradouras da história do cinema. Americano. Will Smith tinha 26 anos e acabara de sair de uma série de televisão. Martin Lawrence era conhecido principalmente pelo seu show de stand-up comedy. Nenhum deles era a primeira escolha do estúdio, mas quando os dois pisaram juntos naquele set em Miami pela primeira vez, aconteceu algo que diretores e produtores tentam fabricar a vida toda e quase nunca conseguem. Uma química real, genuína, impossível de fingir. O primeiro Bad Boys custou cerca de 19 milhões de dólares para ser produzido e arrecadou mais de 141 milhões de dólares ao redor do mundo. Era um filme caótico, barulhento, cheio de explosões e câmera lenta a menos. Tudo que Michael Bay já era antes de Michael Bay se tornar sinônimo de exagero visual. Mas no centro de todo aquele caos, havia 2 caras que pareciam se divertir de verdade. Você sentia isso, o público sentiu isso. 8 anos depois, em 2003, Bad Boys 2 chegou com um orçamento 4 vezes maior, mais explosões, mais perseguições, mais tudo. Também foi um sucesso, mas então veio o silêncio. 16 anos de silêncio. Uou! Smith virou uma das maiores estrelas do cinema mundial. Martin Lawrence foi desaparecendo gradualmente do centro das atenções. Projetos de um terceiro filme apareciam e desapareciam. Roteiristas eram contratados e demitidos. Diretores eram anunciados e saíam sem que nada fosse filmado. E então, em 2020, chegou Bad Boys for Life com 2 diretores jovens e relativamente desconhecidos do público americano, Adil El-Arbi e Bilal Fallah. Belgas com raízes marroquinas, apaixonados por cinema desde crianças crescendo em Antuérpia. Ninguém apostava muito neles. O estúdio apostou e o resultado foi o filme de maior bilheteria de 2020 nos Estados Unidos, com mais de 206 milhões de dólares arrecadados. Domesticamente, antes que a pandemia de COVID-19 colocasse o mundo inteiro em pausa, internacionalmente o filme alcançou quase 427 milhões de dólares. Era o renascimento que ninguém esperava. Mas aí veio a noite de 27 de março de 2022. Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator por King Richard. Antes de subir ao palco para receber a estatueta, ele havia deixado a plateia boquiaberta ao caminhar até o palco e acertar Chris Rock com a palma da mão aberta, em reação a uma piada sobre a cabeça raspada da esposa Jada Pinkett Smith, que tem alopecia. A cerimônia continuou. Smith recebeu seu Oscar minutos depois, com lágrimas nos olhos. E no dia seguinte, o mundo acordou sem saber exatamente o que havia acontecido. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas baniu Wall. Smith, por 10 anos de qualquer cerimônia do Oscar, projetos foram cancelados ou paralisados. A Netflix suspendeu a produção de Fast and Loose, um thriller
no qual Smith estava escalado como protagonista. O silêncio de Hollywood em torno do ator foi ensurdecedor. Todo mundo estava esperando para ver quem piscaria primeiro, disse um executivo de estúdio à revista Variety. A Netflix definitivamente não estava disposta a ser o primeiro estúdio a voltar a trabalhar com Wall. A Sony foi o primeiro estúdio a piscar, e não de forma discreta, menos foi com o quarto Bad Boys, lançado em mais de 3.800 cinemas ao redor do mundo. A Jill El Harbi Bilal admitiram publicamente que o incidente do Oscar influenciou escolhas criativas no roteiro. Até uma cena no filme onde Mike Lowrey, personagem de Will Smith, bate em alguém de uma forma que é claramente uma referência bem humorada ao tapa. Smith estava ciente, aprovou e participou da piada. Era uma forma de encarar o elefante na sala com humor em vez de ignorar a existência do animal, mas o que torna tudo isso ainda mais fascinante é o contexto humano por trás das câmeras. Porque Bad Boys, até o fim, não foi rodado apenas sob a sombra do escândalo de Will Smith, Martin Lawrence. Durante as filmagens de Bad Boys for Life, havia sofrido uma lesão no ombro que complicou as gravações. Ao entrar nos seus 59 anos, Lawrence falou abertamente sobre os desafios físicos de voltar a fazer um filme de ação em um corpo que não era, mas o de 1995, a história do personagem Marcus Burnett, que quase morre e decide que não quer mais arriscar a vida, não era apenas ficção. Havia algo muito real por baixo daquele roteiro. E é exatamente isso que torna essa franquia diferente de todas as outras franquias de ação que Hollywood produz em série. Não são apenas filmes sobre perseguições e explosões. São filmes sobre duas pessoas reais, interpretadas por duas pessoas reais, envelhecendo juntas em frente às câmeras, carregando o peso dos anos, dos erros e das cicatrizes, tanto dentro quanto fora dos personagens. Quando Marcus Burnett olha para Mike Lowrey e diz que não consegue continuar, você sente que não é só Marcus falando. Quando Mike Lowrey se recusa a aceitar isso, você sente que não é só Mike respondendo 30 anos. É o que separa o primeiro frame de Bad Boys de 1995 do último frame de Bad Boys. Até o fim de 2024, 30 anos de amizade, de rivalidade, de altos e baixos, de transformações pessoais e profissionais que poderiam ter destruído qualquer parceria menos sólida do que essa. Filme foi lançado nos cinemas no dia 7 de junho de 2024. As projeções iniciais da Sony falavam em algo entre 30 e 50 milhões de dólares no fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Os analistas mais otimistas apostavam em 45 milhões. O que aconteceu foi diferente. O filme arrecadou 56,5 milhões de dólares no primeiro fim de semana, surpreendendo o setor inteiro e respondendo, de forma silenciosa e definitiva, a pergunta que Hollywood havia passado 2 anos fazendo. Will Smith ainda tem público? A resposta, pelo menos dentro de uma sala de cinema escura com Martin Lawrence ao lado, foi um sim retumbante. Mas antes de falar sobre o que o público e os críticos viram nas telas, vale entender exatamente o que esse filme é menos e o que ele precisava. Se não era suficiente apenas existir, não era suficiente só arrecadar dinheiro. Para Bad Boys até o fim funcionar de verdade, ele precisava entregar algo que os fãs de 30 anos de franquia mereciam. Uma história que respeitasse o passado, que honrasse a evolução desses personagens e que justificasse a existência de um quarto filme numa era em que todo quarto filme de qualquer franquia costuma cheirar dinheiro fácil e criatividade zero. Se conseguiu ou não, isso você vai descobrir ao longo desse vídeo. O que posso dizer agora é que quando as luzes do cinema se apagaram e aquela música começou a tocar, havia algo no ar que não é fácil de descrever. Era a sensação de rever 2 velhos amigos que você não via há um tempo. Um pouco mais velhos, um pouco mais cansados, mas ainda ali, ainda juntos, ainda com aquele fogo. O filme começa com um casamento, não com uma perseguição, não com uma explosão, não com aquela montagem rápida de câmera lenta que você espera de um filme de ação de verão. Começa com Mike Lowrey de terno, nervoso, sorrindo para Christine, menos a mulher que, durante 3 filmes, foi o tipo de personagem que existe apenas nas margens da história de outra pessoa. E que aqui, finalmente, ganha seu lugar no centro de um momento que importa.
Isso diz muito sobre as intenções do roteiro desde o primeiro minuto. Chris Bremner e Walt Bill. Os roteiristas responsáveis pelo script fizeram uma escolha muito deliberada ao abrir Bad Boys até o fim com suavidade. Depois da intensidade emocional do terceiro filme, menos com a revelação de que Isabel Aretas era a mãe biológica de Armando. O filho secreto de Mike Lowrey, que quase o matou, havia uma necessidade de respirar, de celebrar, de lembrar ao público que por baixo de toda aquela adrenalina, esses dois caras têm vidas, têm pessoas que amam, têm algo a perder. A cerimônia do casamento de Mike e Christian é filmada com uma leveza genuína. Há humor, há calor, há aquela sensação de que você está assistindo ao momento real entre pessoas que se conhecem há muito tempo. Martin Lawrence rouba a cena como padrinho com um discurso que mistura emoção com comédia de forma exata. Nem exagerado, nem forçado. É o tipo de equilíbrio que só dois atores que passaram décadas desenvolvendo uma linguagem própria conseguem encontrar. E então Marcus Burnett cai no chão. O infarto acontece logo depois da cerimônia. Súbito, sem aviso, sem música dramática de suspense preparando o terreno, Marcus simplesmente colapsa. E de repente o casamento mais feliz da vida de Mike Lowrey vira um pesadelo num segundo. É um dos recursos narrativos mais eficazes do filme. Usar um momento de alegria máxima para introduzir a ameaça da mortalidade e usar essa ameaça para estabelecer o conflito emocional central de toda a história, porque Bad Boys até o fim não é, no fundo, apenas um filme sobre uma conspiração governamental ou um cartel mexicano. É um filme sobre dois homens na casa dos 50 e tantos anos, confrontando o que significa continuar escolhendo o perigo quando a vida tem tanto mais a oferecer do que tinha antes. É um filme sobre o preço da lealdade. E tudo isso começa com Marcus caindo no chão na festa de casamento do melhor amigo. Visão que Marcus tem enquanto está clinicamente morto por alguns instantes é um dos elementos mais ousados e divididos do filme. Durante seu quase óbito, ele tem uma espécie de experiência espiritual que o convence de que foi escolhido, de que não pode morrer, de que está protegido por algo maior do que qualquer bala ou explosão. Muita gente riu, muita gente considerou exagero, mas o Kerry, o Harbi Bilal, fizeram com isso ao longo do filme. É mais inteligente do que parece à primeira vista. Essa convicção de Marcos se torna um dispositivo cômico constante, mas também um espelho filosófico para a situação que os dois estão prestes a enfrentar. Quando o mundo inteiro vai atrás de você, talvez seja preciso acreditar em algo para continuar andando, enquanto Marcos está se recuperando no hospital. O segundo grande evento do primeiro ato do filme entra em cena o capitão Conrad Howard. Morto no filme anterior durante um confronto com Isabel Aretas, é postumamente acusado de ser um agente corrupto a serviço do cartel. Documentos são apresentados, evidências aparecem. O nome de um homem que Mike e Marcos consideravam um pai é destruído enquanto ele não pode mais se defender. Joe Pantoliano, que interpretou Howard em 3 filmes e foi uma das mortes mais impactantes de Bad Boys for Life, retorna aqui de formas criativas que o roteiro usa com bastante habilidade, menos através de gravações, flashbacks e a presença constante de sua viúva, Judy Howard, interpretada por Rhea Seehorn. Para os fãs da série Better Call Saul, ver Seehorn num papel tão diferente de Kim Wexler é uma das pequenas alegrias que o elenco desse filme oferece. Ela traz ao papel uma dignidade contida, o tipo de dor de alguém que perdeu um marido, e agora precisa ver a memória dele destruída publicamente. A acusação contra Howard não cai do nada. Há um arquiteto por trás disso, James McGrath, interpretado por Eric Dane, um ex-militar que se tornou operativo de uma organização criminosa ao descobrir que o governo que ele servia havia enterrado provas de crimes de guerra em que ele próprio havia participado. McGrath não é um vilão cartunesco. Tem motivações construídas, tem uma lógica por mais torta que seja, e o ator Eric Dane, conhecido principalmente pelo drama televisivo Grey's Anatomy, entrega uma performance contida e ameaçadora, que funciona bem como contraponto à energia explosiva de Smith e Lawrence. A conspiração é revelada em camadas. Ao longo do primeiro ato, Howard tinha descoberto a ligação entre McGrath
e um político americano de alto escalão chamado Lockwood, interpretado por James Cromwell. Para enterrar essa informação, Lockwood e McGrath montaram um esquema para destruir a reputação de Howard. E quando percebem que Mike e Marcus estão próximos de encontrar a verdade, colocam os dois na lista de fugitivos procurados pela lei. Esse é o ponto de virada do primeiro ato. Num piscar de olhos, os dois detetives mais condecorados de Miami deixam de ser os mocinhos oficiais e passam a ser os alvos do ponto de vista do roteiro. É uma configuração clássica do thriller de ação, os heróis forçados a operar fora da lei para provar sua inocência enquanto o verdadeiro vilão controla o sistema a partir de dentro. Não é uma ideia original, mas Bremner e Bill têm a inteligência de não tentar fazer o filme parecer mais sofisticado do que é. Em vez disso, abraçam a fórmula e injetam nela o que essa franquia sempre soube fazer melhor: personalidade. Há uma cena logo no início da segunda metade do primeiro ato que captura muito bem o tom do filme. Marcus, ainda saindo do hospital, recém-convicto de que literalmente não pode morrer, e Mike já de volta ao modo operacional total. Tem uma discussão sobre o que fazer em seguida. Mike quer ir à frente, atacar, descobrir quem está por trás de tudo. Marcus quer ir para casa, proteger a família, sair desse mundo de uma vez por todas. E nessa cena simples, num corredor de hospital com luz fluorescente, você vê a tensão central do filme mais claramente do que em qualquer cena de ação que vem depois. Porque Mike Lowrey sem o Bad Boys é quem... Exatamente. É essa pergunta não dita que pulsa por baixo de toda a ação do filme. Will Smith a entrega não através de monólogos ou confissões emocionais, mas através de pequenos detalhes, menos a forma como ele hesita antes de uma certa resposta, a relutância quase imperceptível antes de puxar uma arma. O olhar que ele lança para Christine em momentos onde antes só olharia para frente. Para o próximo alvo, para o próximo perigo, a direção de Adil e Bilal nesses primeiros 30 minutos é deliberadamente mais comedida do que você esperaria. Deles, os dois diretores, conhecidos pela energia visual intensa e pela câmera sempre em movimento, tomaram uma decisão consciente de deixar o início do filme respirar. Nós queríamos que o público se importasse com esses personagens antes de colocá-los em perigo, disse Adil Arbi em entrevista ao portal de cinema Motion Picture. Se você não se importa com quem vai morrer, nenhuma explosão no mundo vai funcionar. É uma filosofia simples. E é uma filosofia que muitos filmes de ação modernos completamente ignoram em favor de 7 pieces espetaculares costurados por uma trama que parece ter sido escrita em 30 minutos. Bad Boys até o fim não ignora. E esse respeito pelo personagem, estabelecido com cuidado no primeiro ato, é o que sustenta o filme inteiro. Quando as coisas começam a escalar, porque elas vão escalar muito, ser procurado pela polícia quando você mesmo é um policial. Tem um sabor de ironia que o roteiro de Bad Boys até o fim explora com prazer visível. Mike Lowrey e Marcus Burnett passaram décadas caçando criminosos pelas ruas de Miami. Conhecem cada beco, cada informante, cada esquina onde algo ruim acontece antes que o despacho do rádio sequer mencione o endereço e agora, de repente, são eles que estão no lado errado da caçada. A mecânica da conspiração vai se tornando mais clara à medida que o segundo ato do filme se abre. McGrath não agiu sozinho. Ele tem, dentro do Departamento de Polícia de Miami, um aliado, um oficial disposto a manipular evidências e redirecionar investigações para proteger os interesses de Lockwood. A quantidade de dinheiro envolvida é astronômica. O sistema que deveria punir os culpados está sendo usado exatamente para protegê-los. E Mike e Marcus, agora oficialmente classificados como fugitivos perigosos, são um único obstáculo entre essa máquina e a impunidade total. O que o roteiro faz de forma inteligente aqui é dividir as ameaças. Por um lado, a ameaça institucional, a polícia, os federais, o aparato do governo que está sendo manipulado por Lockwood. Por outro, a ameaça direta e física, menos mercenários contratados por McGrath, que não precisam seguir regras de conduta ou se preocupar com o processo judicial. Eles só precisam eliminar o problema. Quando essas duas forças convergem,
sobre a mesma dupla ao mesmo tempo. O espaço de manobra vai ficando cada vez mais apertado. É nesse momento que o filme introduz um dos seus elementos narrativos mais inteligentes, o fragmento de vídeo que o Capitão Howard havia escondido antes de morrer. Uma prova não completa, não suficiente por si só, mas real, da ligação entre McGrath e Lockwood. Esse vídeo existe num arquivo digital fragmentado, distribuído de forma criptografada entre 3 pessoas de confiança de Howard, para encontrar as peças e montar a prova. Mike e Marcus precisam localizar cada uma dessas pessoas antes que McGrath as elimine. É uma estrutura de missão clássica a menos. Encontre o item A. Encontre o item B. Junte os pedaços menos. Mas ela funciona porque dá ao filme uma razão para levar os personagens a ambientes diferentes. Para criar encontros que de outra forma não teriam justificativa narrativa. E porque cada uma dessas pessoas que Howard confiou com um fragmento da prova tem uma história própria, uma razão para ter sido escolhida, um nível diferente de resistência ou cooperação. Um desses encontros envolve um personagem chamado Fletcher, um hacker que trabalha nas margens legais da tecnologia e que guarda um fragmento da prova num sistema de acesso por QR Code. A cena em que Mike e Marcus tentam extrair essa informação de Fletcher é um dos momentos mais divertidos do segundo ato. Ela combina a tensão de uma operação clandestina com o humor que nasce naturalmente quando 2 homens de 50 e tantos anos que vivem no mundo analógico da polícia de rua tentam navegar num universo completamente digital. Martin Lawrence, em particular, usa cada segundo dessa cena para arrancar risos sem nunca abandonar a urgência da situação. É um equilíbrio delicado, e ele acerta na maior parte do tempo. Mas a maior reviravolta do segundo ato não é a conspiração de McGrath. É quem aparece para ajudar Mike e Marcus quando eles estão com as costas contra a parede, armando aretas. Filho biológico de Mike Lowry, criado pelo cartel, treinado para matar, que no filme anterior atirou no próprio pai e quase o matou, e que encerrou Bad Boys for Life numa prisão de segurança máxima, com Mike fazendo a visita mais estranha e dolorosa que um pai poderia fazer. Interpretado por Jacob Sippel com uma intensidade silenciosa, que é uma das melhores coisas do elenco. Armando retorna aqui depois de ser solto por circunstâncias que o próprio filme revela de forma gradual. A relação entre Mike e Armando é o coração emocional mais complexo de Bad Boys até o fim. Não é uma reconciliação fácil. Não há abraços e lágrimas instantâneas. A desconfiança, a mágoa acumulada, a sombra de tudo que os dois fizeram um ao outro e ao passado que os liga. Sippel e Smith têm uma química silenciosa e carregada que contrasta diretamente com a química barulhenta e quente de Smith. E Lawrence, e esse contraste é deliberado, o filme usa Armando para explorar um lado de Mike Lowry, que nenhum dos filmes anteriores havia tocado com profundidade. A culpa de um pai ausente, a impossibilidade de desfazer o passado, a escolha entre aceitar ou rejeitar quem seu filho se tornou. Quando Armando decide ajudar Mike e Marcus, não é por redenção automática, é por uma razão muito mais crua. O mesmo sistema que está destruindo o nome do Capitão Howard também tem arquivos sobre Isabel Aretas, sobre o cartel, sobre crimes que podem ser usados para manter Armando debaixo do polegar das autoridades pelo resto da vida. O interesse de Armando em limpar o nome de Howard é pessoal e estratégico ao mesmo tempo. Isso torna a personagem infinitamente mais interessante do que se fosse apenas o filho, que finalmente decide estar do lado certo, do ponto de vista da produção. As filmagens de Bad Boys até o fim foram realizadas assim principalmente em Atlanta, na Geórgia, com algumas sequências filmadas em Miami para preservar a identidade visual que a franquia sempre teve com a cidade. A escolha de Atlanta não foi apenas financeira. Menos o estado da Geórgia oferece um dos mais generosos incentivos fiscais para a produção audiovisual dos Estados Unidos, o que permitiu ao estúdio alocar mais do orçamento de 100 milhões de dólares diretamente para sequências de ação e efeitos visuais. A equipe de direção de arte trabalhou extensivamente para garantir que Atlanta parecesse Miami nas cenas externas. Palmeiras foram trazidas, iluminação foi ajustada e certas sequências foram rodadas em locações em Miami para criar material de cobertura que pudesse ser integrado com as filmagens em Atlanta durante a edição. Chris Sandberg
supervisor. De VFX de produção, falou em entrevista ao site Arte a VFX sobre o trabalho de extensão digital de cenários para criar a sensação de Miami em locações que geograficamente não tem nada a ver com a Flórida. Essa duplicidade de locação criou alguns desafios logísticos interessantes. Uma das sequências mais complexas do segundo ato, uma perseguição num estacionamento multipiso que termina com um carro. Saindo pelo parapeito do último andar, foi filmado inteiramente em Atlanta, num estacionamento que foi modificado pela equipe de arte para parecer uma estrutura de Miami. O trabalho de câmera do diretor de fotografia Robrecht Vaert, nessa sequência específica, é extraordinário. Ele usa ângulos inclinados e transições rápidas entre câmeras para criar uma desorientação controlada que coloca o espectador dentro do caos, sem jamais perder a clareza espacial de onde cada personagem está em relação ao outro. Isso é mais difícil do que parece. Muitos filmes de ação contemporâneos resolvem o problema do caos com cortes tão rápidos que o espectador desiste de entender a geografia da cena e simplesmente aceita a sensação de agitação. Bad Boys até o fim toma o caminho oposto. Cada sequência de ação foi coreografada com uma lógica espacial rigorosa antes de ser filmada, para que mesmo as tomadas mais frenéticas mantenham uma legibilidade que permite ao público seguir a ação de verdade, não apenas reagir ao barulho. E o barulho, é claro, existe em abundância. Ninguém foi ao cinema esperando uma aula de cinema contemplativo europeu. Mas há uma diferença entre ruído e música. E Adil e Bilal sabem exatamente como conduzir uma orquestra de explosões, perseguições e tiros sem deixar o conjunto virar uma cacofonia, enquanto Mike e Marcos montam o quebra-cabeça das provas. Contra McGrath e Lockwood, a pressão externa vai aumentando metodicamente. O número de pessoas caçando a dupla cresce. As opções de refúgio diminuem. Os aliados dentro do departamento vão ficando mais escassos. E o prazo implícito de que a narrativa de Howard como traidor vai se solidificar no registro público. Se não for contradita com evidências concretas em tempo hábil, menos cria uma urgência que o segundo ato sustenta bem. É aqui, nesse ponto de pressão máxima, que o filme prepara o terreno para o que vem a seguir, a reunião dos aliados, o plano de ataque e uma sequência final que a produção levou semanas para desenhar, dias para coreografar, e que se tornaria o set piece mais comentado do filme inteiro. Mas antes de chegar lá, o roteiro tem uma série de cartas na manga relacionadas ao elenco de apoio, que fazem o terceiro ato funcionar muito além da simples mecânica do confronto final. Todo filme de ação precisa de uma base de operações, um lugar onde os heróis se reagrupam, trocam informações, planejam o próximo movimento e discutem entre si com a intensidade de pessoas que sabem que a margem de erro é zero. Em Bad Boys, até o fim, essa base é o time ama ou menos a unidade especial que foi criada em Bad Boys for Life e que representa, de certa forma, a evolução institucional do que Mike e Marcos sempre foram de maneira uma força de ação, rápida que opera fora dos protocolos tradicionais quando a situação exige. O Time é liderado pelo Capitão Howard na memória e na prática do terceiro e quarto filmes, pelos agentes que ele treinou, que ele interpretado por Vanessa Hudgens e Dorn, interpretado por Alexander Ludwig, retornam aqui depois de terem sido apresentados no filme anterior. A dinâmica entre os dois evoluiu, há uma tensão romântica que se resolveu de formas que o filme deixa nas entrelinhas com humor, sem precisar explicitar nada. Hudgens traz a mesma energia precisa e focada que construiu no papel anterior, enquanto Ludwig usa o tamanho físico imponente de Dorn. Como contraste cômico constante com a delicadeza emocional que o personagem demonstra em certos momentos. O que o roteiro faz com o time Ammo neste quarto filme é inteligente do ponto de vista estrutural. Em vez de Wesselos apenas como suporte operacional para Mike e Marcos, eles colocam numa posição de escolha moral genuína, porque quando a ordem chega de cima para tratar Mike e Marcos como fugitivos perigosos, o time Ammo está na linha de frente dessa caçada. E decidir se segue a ordem institucional ou a lealdade pessoal não é uma escolha pequena. É exatamente o tipo de dilema que separa personagens interessantes de personagens decorativos. A cena em que Kelly recebe a ordem de tratar Mike como alvo e a forma como ela processa essa informação.
sem melodrama, sem discurso grandioso. Apenas com aquele olhar de alguém que está fazendo um cálculo moral em tempo real, é um dos momentos mais sutis e bem construídos do segundo ato. Vanessa Hudgens não precisa de muitas palavras para transmitir o peso daquela decisão. Ela usa o silêncio de uma forma que o filme geralmente não permite, dado o ritmo frenético da maior parte da narrativa. Mas se o Time Amo representa os aliados que precisam escolher entre sistema e lealdade. Os vilões do filme representam algo diferente e mais perturbador. O que acontece quando pessoas que começaram do lado, certo, deixaram o sistema Coromplas gradualmente até o ponto de não retorno. James McGrath é o vilão principal e Eric Dan-Yu o interpreta com uma contenção que é, de certa forma, mais assustadora do que qualquer excesso histriônico. McGrath não grita, não discursa sobre seus motivos com aquela eloquência característica dos vilões de filme que adoram se ouvir falar. Ele age com a eficiência fria de alguém que passou anos em operações militares onde a emoção era um luxo que se pagava com a própria vida. A história de fundo de McGrath, revelada em fragmentos ao longo do segundo ato, é a de um Ranger do exército americano que participou de operações classificadas no exterior, operações que envolveram mortes de civis que o governo americano decidiu encobrir em vez de reconhecer. McGrath foi uma ferramenta descartável de uma política exterior que preferiu a conveniência à verdade. Quando ele descobriu que seria enterrado junto com os segredos que guardava, tomou uma decisão. Se o sistema não o protegeria, ele encontraria outras formas de proteção e encontrou na forma de uma aliança com o cartel e com o Lockwood, que precisava das capacidades operacionais de McGrath para manter sua própria rede de influência intacta. Isso não justifica o que McGrath fez. O roteiro não pede que você simpatize com ele, mas oferece contexto suficiente para que ele não pareça um obstáculo arbitrário colocado no caminho dos heróis apenas para criar conflito. Há uma lógica na trajetória de McGrath que o torna real de uma forma que os vilões de muitos filmes de ação jamais alcançam. James Cromwell, como o senador Lockwood, opera numa frequência diferente. Cromwell, um ator com décadas de papéis memoráveis, do simpático fazendeiro de Babi ao determinante papai de La Confidential. Usa aqui cada centímetro da autoridade natural que emana de sua presença para construir um personagem que é essencialmente a face burocrática do mal. Lockwood não se suja com operações de campo. Ele assina papéis, faz telefonemas, aplica pressão nos lugares certos. É o tipo de corrupção que veste ternos caros e discursa sobre valores nacionais. Enquanto usa o aparato do Estado como ferramenta pessoal de autopreservação, a relação entre McGrath e Lockwood é, em si mesma, um microcosmo da dinâmica que o filme está explorando em nível macro. O operativo que faz o trabalho sujo e o político que se beneficia dos resultados sem jamais ter que encarar as consequências diretas. É uma parceria construída sobre interesse mútuo e medo mútuo, não sobre lealdade real. E quando essa parceria começa a rachar sob a pressão que Mike e Marcus exercem, as fissuras elas revelam exatamente o quanto cada um dos dois estava disposto a sacrificar o outro para sobreviver do ponto de vista da construção dos antagonistas. Bad Boys, até o fim, é mais cuidadoso do que a maioria dos filmes de ação no seu nível de orçamento. Não é um filme que pede que você fique pensando nos vilões depois que as luzes se acendem, mas durante os seus 115 minutos, McGrath e Lockwood funcionam como ameaças críveis, o suficiente para sustentar a urgência da trama sem nunca roubar a narrativa dos seus protagonistas. E aqui vale fazer uma observação sobre algo que o filme faz de forma muito consistente em toda a sua construção de antagonistas. Nunca usa a violência dos vilões como espetáculo gratuito. As ameaças que McGrath representa são reais e têm consequências reais. Personagens que o público conhecia de filmes anteriores ficam em perigo genuíno e nem todos saem ilesos, mas o roteiro tem disciplina suficiente para usar a violência como ferramenta narrativa, não como entretenimento isolado. Quando alguém se machuca nesse filme, o filme para por um momento para deixar isso aterrissar. Não por muito tempo. Este não é um drama de arte europeu menos, mas tempo suficiente para que o peso da situação seja sentido antes que a próxima cena de ação comece. Ria Siorni
como Judy Howard merece menção especial neste contexto dos personagens de suporte. Sua função no filme vai além do que o papel poderia facilmente ter sido menos a viúva em sofrimento que existe apenas para motivar os heróis a fazer a coisa certa. Sigourney injeta no papel uma agência que transforma Judy numa personagem que tem seu próprio ponto de vista sobre a situação, suas próprias escolhas a fazer, sua própria forma de lidar com a injustiça que está sendo cometida contra a memória do marido. Há uma cena no segundo ato onde Judy toma uma decisão que surpreende tanto Mike quanto Marcus e que surpreende o espectador também menos, e Sigourney executa com a precisão de atriz que ela demonstrou ao longo de anos, construindo Kim Wexler, numa das melhores séries dramáticas da televisão americana. É interessante notar que a Sony fez uma mudança de elenco significativa entre o terceiro e o quarto filme no papel de Theresa Burnett, esposa de Marcus. Theresa Randall, que interpretou o personagem nos 3 primeiros filmes, foi substituída por Tasha Smith neste quarto. As razões para essa substituição não foram detalhadas publicamente pelo estúdio. Tasha Smith, conhecida por seu trabalho em séries de televisão americanas, assume o papel com naturalidade e constrói uma química convincente com Martin Lawrence nas cenas domésticas que ancoram o arco emocional de Marcus. Esse arco emocional de Marcus, o homem que teve uma experiência de quase morte, que acredita genuinamente estar protegido por forças maiores, que quer sair do jogo, mas não consegue abandonar o melhor amigo quando ele mais precisa menos, é o que dá ao filme seu pulso emocional mais consistente, e os personagens de suporte, desde o Tiny Amo até Judy Howard e Theresa Burnett, existem para criar o ecossistema onde esse arco pode se desenvolver de forma orgânica, porque no final, todos os vilões, todas as conspirações e todos os 7 peces de ação do mundo só funcionam quando o público está emocionalmente investido nas pessoas que estão no centro da história. E Bad Boys, até o fim, com toda a sua consciência de que é um produto de entretenimento comercial de verão, tem o cuidado suficiente de construir esse investimento, tijolo por tijolo. Personagem por personagem, antes de detonar tudo no terceiro ato, há um momento no segundo ato de Bad Boys, até o fim, que não está em nenhum trailer, não foi destacado em nenhuma campanha de marketing e que é, na opinião de muita gente que viu o filme com atenção, o melhor momento de atuação de toda a franquia. Marcus está deitado numa cama de hospital, cercado de tubos e monitores, e Mike puxa uma cadeira e simplesmente senta ao lado dele. Não há diálogo elaborado. Não há música dramática subindo no fundo. São apenas 2 homens sentados um ao lado do outro no silêncio. De um quarto de hospital, carregando o peso de tudo que não conseguem dizer em voz alta. Uau! Smith e Martin Lawrence não precisaram de palavras naquela cena. Precisaram de 30 anos. Essa é a verdade fundamental de Bad Boys, até o fim como performance. O que Smith e Lawrence oferecem neste quarto filme não é simplesmente atuação técnica menos, é o resultado acumulado de 3 décadas de uma parceria que existiu dentro e fora das câmeras, que passou por altos e baixos profissionais e pessoais, e que chegou a 2024 carregando um peso biográfico que nenhum roteiro poderia ter inventado. Quando Mike Lowrey olha para Marcus Burnett com aquela mistura específica de amor e frustração e recusa em aceitar a possibilidade de perda, você não está apenas vendo um personagem, você está vendo Will Smith olhando para Martin Lawrence. A química entre os dois evoluiu de formas muito precisas ao longo dos 4 filmes. No primeiro Bad Boys era uma química de contraste puro, o solteiro irresponsável e o pai de família nervoso, jogados juntos numa situação que nenhum dos dois controlava. Era engraçado porque as diferenças eram grandes demais e as personalidades elas se chocavam de forma explosiva. No segundo filme, essa química se aprofundou em cumplicidade. Eles ainda discutiam, ainda irritavam um ao outro, mas havia uma solidez. Na parceria que o primeiro filme apenas prometia em Bad Boys for Life, o contraste começou a se inverter de forma interessante. Marcus estava pronto para largar tudo e ser avô em paz,
enquanto Mike era incapaz de imaginar uma vida fora do perigo. A mortalidade havia entrado na conversa de uma forma nova, e em Bad Boys, até o fim, esse tema da mortalidade passa de subtexto para texto explícito. Marcus literalmente quase morre, e o filme usa isso para criar a tensão emocional, mais honesta que a franquia já produziu. Martin Lawrence recebeu uma indicação ao NAACP Media Award pela sua performance neste filme. E venceu. É um reconhecimento que vai além da cortesia institucional. Lawrence faz aqui um trabalho que merece ser visto com atenção específica, separada do espetáculo de ação que o envolve. A cena em que Marcus conta para a família sobre o que sentiu durante a quase morte, com aquela mistura de convicção genuína e humor involuntário. É um exemplo perfeito do que ele consegue fazer quando o roteiro lhe dá espaço. Ele não está apenas sendo engraçado, está sendo humano. E a humanidade de Marcus Burnett é o que ancora o filme quando o terceiro ato eleva tudo ao nível do impossível. Will Smith, por sua vez, enfrenta aqui o desafio duplo de interpretar um personagem em crise enquanto ele próprio, como figura pública, está em crise. É impossível assistir a certas cenas de Mike Lowrey sem pensar nisso. Há um momento onde Mike é questionado por um oficial sobre suas escolhas, sobre se o que ele fez valeu a pena, e a forma como Smith responde, não com defensividade, mas com uma vulnerabilidade cuidadosa, menos carrega camadas, que o roteiro sozinho não poderia ter colocado ali. A vida real entrou no personagem de formas que nenhum diretor poderia ter pedido explicitamente no ensaio. O que é notável é que Smith nunca deixa esse peso virar autopiedade. Mike Lowrey é um personagem que avança, que age, que recusa imobilidade. Smith sustenta essa energia mesmo nas cenas mais introspectivas, usando o corpo de uma forma muito específica, menos sempre em movimento. Sempre pronto, sempre ocupando o espaço físico da cena, com uma presença que diz, antes de qualquer diálogo, que esse homem não vai parar. Adil Al-Harbi. Em entrevista durante a turnê de imprensa do filme, descreveu as filmagens com o Smith e Lawrence como duas tempestades que, quando se encontram, viram um furacão menos, mas um furacão controlado, porque eles sabem exatamente o que estão fazendo. Essa descrição captura algo real sobre o set. Testemunhos de membros da equipe técnica mencionam consistentemente a energia das cenas onde os dois atores improvisavam. O roteiro de Bremer e Bill era a estrutura, mas dentro dessa estrutura havia espaço deliberado para que Smith e Lawrence trouxessem para a câmera aquilo que nenhum escritor consegue criar numa sala de roteiro. O timing de uma dupla que se conhece de memória, muito do humor mais eficaz do filme, nasce dessa improvisação controlada. A cena do carro onde Marcus tenta explicar sua experiência espiritual para um Mike completamente cético, usando gestos e sons que ficam progressivamente mais elaborados, enquanto Mike vai ficando progressivamente mais incrédulo. Esse timing específico não é algo que se ensaia até ficar perfeito. É algo que dois atores com décadas de linguagem compartilhada encontram naturalmente, e que o diretor tem a sabedoria de deixar rolar. Mas o que distingue o trabalho de Smith e Lawrence neste filme dos filmes anteriores não é o humor, é a forma como eles lidam com o silêncio entre uma risada e outra. Há um peso novo nas pausas, uma consciência de tempo que não estava lá em 1995 nem em 2003. Em certos momentos você sente que não são apenas Mike e Marcus processando a situação do filme, são Wally e Martin processando o fato de que estão fazendo isso de novo, que ainda podem fazer isso, que chegaram até aqui, apesar de tudo, há um autorrespeito mútuo visível nas cenas mais quietas, que é emocionante de uma forma que nenhuma explosão consegue igualar. A cena do casamento, do início já discutida aqui, foi filmada com calor específico que Martin Lawrence atribuiu, em entrevistas, ao fato de que o Wells estava genuinamente emocionado naquele dia. Ele estava passando por muita coisa, disse Lawrence numa conversa com o apresentador Jimmy Fallon durante a turnê de promoção do filme, e eu estava ali com ele, como sempre estive. É uma afirmação simples,
mas resume exatamente por que a química entre os dois nunca pareceu fabricada em nenhum dos 4 filmes, do ponto de vista do arco do personagem. Mike Lowrey termina Bad Boys, até o fim, num lugar diferente de onde começa. A jornada não é uma transformação dramática, menos ele não se aposenta, não abandona o que é, mas há uma aceitação no final do filme de que ser Mike Lowrey inclui ser pai de Armando, inclui ser marido de Christine, inclui ser o homem que não consegue abandonar Marcos, mesmo quando Marcos pede para ser abandonado. A integração dessas identidades, não a escolha entre elas, é o que o 4º filme oferece como resolução do personagem. E Will Smith a entrega com a sutileza de alguém que passou a vida inteira construindo esse homem cena a cena Martin. Lawrence, por sua vez, entrega em Marcos Burnett algo que poucos filmes de ação permitem a personagens cômicos: crescimento real. Marcos, no final do filme, não é o mesmo Marcos do início. A experiência da Quaysmort mudou algo nele de forma permanente. Não o tornou sério demais. Não eliminou o humor que o define, mas adicionou uma camada de serenidade que contrasta de forma bonita com a agitação que sempre caracterizou. O personagem é como se Marcos finalmente encontrasse o equilíbrio entre o homem que quer paz e o bad boy que ele sempre será juntos. Smith e Lawrence entregam em Bad Boys, até o fim, a versão mais madura e emocionalmente rica da sua parceria. Não é o filme mais adrenalinado da franquia, não tem a energia bruta e caótica do primeiro, nem a escala operática do segundo. Mas tem algo que nenhum dos outros tinha na mesma medida. A sensação de que o tempo passou, de que essas pessoas viveram e de que ainda assim estão aqui. E às vezes isso é exatamente o que você precisa de um filme. Jacob Scipio tinha 20 e 6 anos quando foi escalado para Bad Boys for Life como Armando Aretas, o assassino treinado pelo cartel que no final do 3º filme é revelado como o filho biológico de Mike Lowrey. Era um papel que exigia que um ator relativamente desconhecido sustentasse a carga emocional de uma revelação que seria o ponto culminante de um filme com Will Smith e Martin Lawrence. Uma pressão considerável para qualquer ator. Uma pressão que Scipio carregou com uma presença física e uma intensidade silenciosa que chamou a atenção de todos que viram o 3º filme. Em Bad Boys, até o fim, o papel de Armando cresce e Scipio cresce com ele. O arco de Armando neste 4º filme é, estruturalmente, um arco de redenção menos, mas não do tipo fácil e limpo que Hollywood frequentemente usa para resolver personagens moralmente complexos em 90 minutos. A redenção de Armando é incompleta, é ambígua, é carregada de interesse próprio, misturado com afeto genuíno que ele claramente não sabe como processar. Ele ajuda Mike e Marcos não porque subitamente se tornou uma pessoa boa, mas porque a situação criou um alinhamento temporário de interesses que coincide com algo que parece, por baixo de toda a armadura, um desejo de ser reconhecido pelo pai que nunca teve. Scipio e Smith têm cenas juntos que funcionam em frequências completamente diferentes da dinâmica Smith-Lawrence, onde Mike e Marcos se comunicam com o volume de 2 amigos que passaram décadas brigando e se reconciliando. Mike e Armando se comunicam em sussurros, em hesitações, em frases que começam e não terminam porque nenhum dos dois sabe exatamente qual é a linguagem certa para uma relação que nunca teve chance de se desenvolver normalmente. É um tipo de atuação que exige que os 2 atores confiem no que não está sendo dito tanto quanto no que está. E tanto Scipio quanto Smith se mostram completamente capazes dessa tarefa. Há uma cena específica no 2º ato, onde Mike tenta fazer uma pergunta sobre a infância de Armando, não sobre o cartel, não sobre os treinamentos, mas sobre algo pequeno e doméstico. O tipo de coisa que pais perguntam para filhos que estão conhecendo e Armando não sabe responder. Não porque não queira, porque a pergunta revela um vazio que ele passou a vida inteira não reconhecendo. Jacob Scipio executa essa cena com uma economia de expressão que é simplesmente brilhante. O silêncio que ele oferece como resposta diz mais sobre Armando do que qualquer monólogo poderia. Tiffany Haddish entra no universo de Bad Boys.
até o fim como Tabitha, uma personagem nova que orbita a investigação através de conexões com um submundo de informações que Mike e Marcos precisam acessar. Radish traz consigo a energia explosiva que a tornou uma das comediantes mais populares de Hollywood nos últimos anos. E o roteiro a usa com sabedoria suficiente para que sua presença não domine as cenas em detrimento do ritmo geral do filme. Ela funciona como uma injeção de energia cômica em momentos específicos onde o segundo ato precisa aliviar a tensão sem perder o fio narrativo. O que é interessante sobre o papel de Radish é que ele serve também como um contraponto ao universo mais sombrio que o filme está construindo em paralelo, enquanto a conspiração de McGrath e Lockwood vai ficando cada vez mais pesada e as consequências para os personagens que Mike e Marcos amam vão se tornando mais reais. Tabitha representa o lado mais caótico e imprevisível do universo criminal. De Miami, o lado que nunca leu o roteiro e que vai agir de formas que nenhuma conspiração organizada consegue prever completamente. Joe Pantoliano como Capitão Howard foi morto em Bad Boys for Life de uma forma que o público sentiu de verdade. Howard era o tipo de personagem que você levava tempo demais para perceber que amava menos até o momento em que ele não estava mais lá. A decisão de incluir Lou em Bad Boys até o fim através de gravações e flashbacks é ao mesmo tempo uma escolha narrativa lógica e um tributo ao ator que construiu o personagem ao longo de 3 filmes. Pantoliano, num papel que tecnicamente existe apenas em fragmentos de arquivo e memória dos outros personagens, consegue manter a presença de Howard viva de uma forma que influencia genuinamente as decisões de todos ao seu redor a algo emocionante. Na ideia de um personagem morto, que continua sendo o centro moral da história que se desenrola depois de sua morte, Howard não pode mais falar por si mesmo. Só tem as gravações que deixou, as pessoas em quem confiou e a reputação que outros precisam decidir se vale a pena proteger. É uma forma de mostrar que o legado de uma pessoa continua existindo. E agindo no mundo muito depois que a pessoa partiu, e o filme usa isso não apenas como dispositivo de trama, mas como uma afirmação temática sobre lealdade e memória. Tasha Smith como Teresa Burnett merece ser discutida com honestidade. A substituição de Teresa Randall, que interpretou a personagem nos 3 primeiros filmes. Foi uma mudança que os fãs mais atentos notaram imediatamente e que gerou alguma discussão online antes do lançamento. As razões para a substituição nunca foram explicadas publicamente e especular seria impreciso. O que pode ser avaliado é o trabalho que Tasha Smith entrega no papel. Smith. Não confundir com Will Smith traz ao personagem uma energia mais assertiva do que Randall costumava. Usar Teresa Burnett sob a interpretação de Tasha Smith é uma mulher que enfrenta a situação com uma firmeza que vai além da esposa preocupada do modelo clássico. Ela tem opinião, tem posição e não tem medo de expressá-la diretamente, tanto para Marcos quanto para Mike, quando a situação exige. Pode não ser a mesma Teresa que os fãs acompanharam por 3 filmes, mas é uma versão que funciona dentro do tom que o 4º filme estabelece para si mesmo. Depois há os cameos, e Bad Boys até o fim tem cameos com uma generosidade que vai de divertida a completamente inesperada. DJ Day Halad aparece como ele mesmo, ou como uma versão de si mesmo que existe exatamente na fronteira entre personagem e performer, menos numa cena que usa a persona pública do músico com um humor que os fãs do artigo apreciarão especialmente. A aparição é breve, é consciente de si mesma e tem o timing certo para funcionar como alívio cômico sem interromper o ritmo da narrativa principal. Rabilon, o criador de conteúdo senegalês-italiano que se tornou o perfil com mais seguidores no TikTok do mundo, aparece numa participação que captura perfeitamente o tipo de expressão sem palavras que o tornou famoso globalmente. É um piscar de olhos para o público mais jovem, uma forma de ancorar o filme na cultura popular contemporânea, sem forçar a referência de uma forma que envelhece mal. A cena funciona. E então, a Michael Bay, o diretor dos 2 primeiros Bad Boys, o homem que basicamente inventou o visual estético da franquia, com aquelas câmeras baixas, circundando os atores em câmera lenta, com o sol sempre dourado de Miami ao fundo, Michael Bay aparece em carne e osso numa participação que é ao mesmo tempo homenagem e piada interna.
Bay dirige um segmento de filmagem dentro da narrativa do filme, tratando a cena com a seriedade absoluta que ele sempre trouxe para seus próprios filmes, completamente alheio ao absurdo da situação ao redor. É o tipo de cameo que só funciona quando o ator do cameo está disposto a rir de si mesmo, e Bay claramente estava. Adil Harbi e Bilal Fallah convidaram Bay não apenas por cortesia, foi um gesto de reconhecimento genuíno, uma forma de dizer que o que estão construindo com esta franquia existe sobre os alicerces que Bay estabeleceu em 1995 e 2003. E Bay, que poderia facilmente ter recusado ou tratado o convite com condescendência, aceitou com um espírito correto. Há algo bonito nisso. Numa indústria onde egos e territorialidade frequentemente complicam relações criativas. O cameo de Bay representa uma continuidade saudável, uma passagem de bastão feita com respeito, mútuo em vez de rivalidade. Adil e Bilal não estão tentando apagar o que Bay fez. Estão construindo em cima com consciência de onde vieram e clareza sobre para onde querem ir. O elenco completo de Bad Boys. Até o fim é, em última análise, um dos pontos mais fortes do filme. Não há um papel desperdiçado. Não há um ator que parece estar cumprindo tabela ou esperando que sua cena acabe para ir embora. Há uma coesão no conjunto que reflete a saúde criativa da produção e que torna o filme mais do que a soma de suas partes individuais. Em 2017, 2 jovens diretores belgas enviaram um filme de baixo orçamento para festivais europeus. O filme se chamava Black, era rodado em Antwerp, falava sobre gangues juvenis, numa cidade marcada por tensão social e imigração, e tinha uma energia visual que chamava atenção imediata. Adil Harbi tinha nascido no Marrocos e crescido na Bélgica. Bilal Fallah tinha raízes marroquinas e cresceu no mesmo bairro de Antuérpia. Os dois se conheceram na escola de cinema, descobriram que compartilhavam não apenas origem geográfica e cultural, mas uma paixão idêntica pelo cinema americano de ação dos anos 90, e decidiram fazer filmes juntos. A trajetória deles, de Black até Bad Boys for Life, é, em si mesma, um roteiro de Hollywood. 2 filhos de imigrantes do norte da África, criados num bairro humilde de uma cidade portuária belga, que se tornaram os diretores responsáveis por ressuscitar uma das franquias de ação mais icônicas do cinema americano. Quando Bad Boys for Life arrecadou quase 427 milhões de dólares ao redor do mundo em 2020. A Sony não precisou pensar muito antes de ligar de volta para Adil e Bilal. O que distingue o estilo de direção da dupla é uma combinação muito específica de influências. Eles cresceram assistindo os filmes de Michael Bay, menos as perseguições de Bad Boys 2, os helicópteros de The Rock, a câmera sempre em movimento, o sol sempre dourado, a escala sempre exagerada, mas também cresceram assistindo a cineastas europeus com uma sensibilidade mais íntima, mais interessados em personagens do que em explosões. O resultado é um estilo que consegue entregar sequências de ação com a energia cinética que o público americano de verão espera, sem jamais perder de vista os rostos das pessoas que estão dentro dessas sequências. Em Bad Boys, até o fim, essa dualidade de influências é visível em cada rolo de filme. Adil e Bilal evoluíram do terceiro para o quarto filme, de uma forma que não é imediatamente óbvia, mas que se torna clara quando você presta atenção. Em Bad Boys for Life, havia ainda uma certa exuberância de cineastas que acabavam de ganhar a confiança de um grande estúdio, uma vontade de provar que podiam fazer tudo, entregar tudo, mostrar tudo de uma vez. Bad Boys, até o fim, é mais seletivo, mais confiante na própria linguagem, sabe quando acelerar e sabe igualmente quando parar, Robrecht e Vaer. O diretor de fotografia belga que trabalhou com Adil e Bilal nos 2 filmes da franquia descreveu o processo criativo em entrevista ao portal Motion Pictures Association como uma conversa constante sobre luz e movimento, sempre perguntando o que a câmera pode acrescentar ao que os atores estão oferecendo, não o contrário. É uma filosofia que vai contra a corrente de muito cinema de ação contemporâneo, onde a câmera frequentemente domina a cena em detrimento dos atores. Evaert usa Miami, e Atlanta disfarçada de Miami menos com uma paleta de cores que é, ao mesmo tempo, saturada
e real. Os dourados do início do filme, durante o casamento, são quentes e generosos. O tipo de luz que faz tudo parecer um pouco mais bonito do que seria na vida real. À medida que a conspiração se aprofunda e os personagens vão perdendo espaço de segurança, essa paleta vai esfriando sutilmente. Não de forma dramática, não há uma virada para o azul frio e clínico que tantos thrillers usam para sinalizar perigo. É mais gradual, mais orgânico, como se a própria luz de Miami fosse respondendo ao estado emocional dos personagens. A sequência do parque de diversões do terceiro ato é o ponto mais alto da direção de Adil e Bilal no filme, e provavelmente o set piece mais comentado de toda a franquia desde a perseguição na autoestrada de Bad Boys 2. O clímax se desenvolve num parque de diversões que está em funcionamento, cheio de visitantes, com brinquedos em movimento, luzes piscando e toda a caótica infraestrutura de um ambiente público que foi transformado num campo de batalha. A escolha do parque de diversões como cenário do confronto final não foi arbitrária. Adil Wahab discutiu isso em entrevistas, explicando que a equipe de produção queria um ambiente que fosse simultaneamente familiar e completamente errado, um lugar associado à alegria e inocência, sendo usado para um confronto violento. Esse contraste é um dos recursos visuais mais eficazes do cinema de ação, e o parque de diversões oferece versões disso em cada quadro. As luzes festivas iluminando rostos em perigo, a música animada dos brinquedos tocando por baixo de tiros e explosões. Crianças correndo em pânico por um lugar onde minutos antes estavam rindo. A preparação para essa sequência levou semanas. A equipe de preparação física trabalhou com Will Smith e Martin Lawrence para garantir que as coreografias de ação fossem executáveis pelos dois atores dentro das limitações físicas reais de homens na casa dos 50 anos. Adil e Bilal são explícitos sobre isso em entrevistas. Eles recusaram a ideia de cobrir Smith e Lawrence com doubles em todo o terceiro ato. Queriam os rostos reais dos atores o máximo possível nas cenas de ação, porque a legibilidade emocional das cenas dependia de você ver claramente quem estava em perigo. O que isso significa na prática é que a coreografia das cenas de ação do parque de diversões foi construída a partir das limitações e das capacidades reais dos atores, não de uma visão ideal executada por dublês. Isso exigiu criatividade da equipe de stunts e da dupla de diretores, encontrar ângulos e movimentos que fossem ao mesmo tempo cinematograficamente impactantes e fisicamente executáveis por Smith e Lawrence sem risco real de lesão. O resultado é uma sequência que tem uma qualidade de peso e presença que muitas cenas de ação modernas, executadas majoritariamente com doubles e VFX, simplesmente não conseguem replicar a greve do SAG-AFTRA em 2023, que paralisou grande parte da indústria cinematográfica americana por meses, afetou diretamente o calendário de promoção do filme. Bad Boys até o fim havia terminado suas principais filmagens antes do início da greve, mas a paralisação impediu que Smith, Lawrence e o elenco principal participassem de entrevistas e eventos de imprensa no período pré-lançamento que originalmente estava planejado. A Sony precisou ajustar a estratégia de marketing do filme, dependendo mais de material já gravado e de cobertura editorial que não exigisse a participação ativa dos atores em promoção ao vivo quando a greve terminou. E a janela de lançamento se aproximou, a campanha de marketing finalmente pôde incluir aparições dos atores e a química de Smith e Lawrence em entrevistas. Funcionou como publicidade orgânica que nenhum orçamento de marketing consegue comprar. A aparição dos dois no programa de Jimmy Fallon, onde Lawrence fez declarações sobre Smith, que circularam amplamente nas redes sociais, gerou uma onda de cobertura espontânea que aqueceu a antecipação do público nas semanas finais. Antes do lançamento, do ponto de vista técnico, Bad Boys, até o fim representa o trabalho mais refinado de Adil e Bilal, até o momento. A câmera de Eva Ertel está mais segura, menos ansiosa do que no terceiro filme. A edição de Dan Lebental e Frederic Toraval é mais precisa, menos os cortes acontecem onde precisam acontecer. Não onde poderiam acontecer apenas para adicionar energia artificial a uma cena que já tem energia suficiente.
Há uma maturidade técnica na execução do filme que é diretamente proporcional à confiança que a Sony depositou nos dois diretores ao contratá-los novamente em Adil. Wahab disse numa entrevista que fazer Bad Boys for Life havia sido uma escola acelerada em cinema americano de grande escala, menos aprendemos mais nos 6 meses de produção daquele filme do que em todos os anos anteriores juntos. Bad Boys, até o fim, é o resultado de ter cursado essa escola e de ter tido tempo, entre os dois projetos, de refletir sobre o que aprenderam. Há uma cena no segundo ato do filme onde a câmera simplesmente acompanha Mike andando por um corredor numa tomada longa, sem corte, sem música, apenas o som dos passos e a luz mudando conforme ele passa por diferentes seções do espaço. É uma tomada de 12 segundos que a maioria dos espectadores provavelmente não notou conscientemente. Mas ela existe porque a Jill e Bilal sabem agora que um filme de ação precisa de momentos de silêncio para que o barulho valha alguma coisa. Isso é... e os diferencia. E é o que faz de Bad Boys, né? Até o fim, um filme melhor do que precisava. Existe uma linguagem que os melhores filmes de ação falam que não tem nada a ver com diálogo ou roteiro. É a linguagem do som menos da batida que entra exatamente quando a câmera corta, do silêncio que precede um disparo, da música, que transforma uma perseguição comum numa experiência física que você sente no peito antes de processar com a cabeça. Bad Boys, até o fim, fala essa linguagem com fluência, e grande parte do mérito pertence a dois elementos que o público raramente discute com a profundidade que merecem. A trilha sonora original composta por Lorne Balfe e o soundtrack de músicas, que embala o filme do início ao fim. Lorne Balfe não é um nome que a maioria dos espectadores reconhece quando vê nos créditos, mas é um nome que o ouvido reconhece. O compositor escocês, que trabalhou ao longo da carreira com Hans Zimmer, e que assina trilhas de filmes como Mission Impossible, Fallout e Top Gun. Maverick trouxe para Bad Boys for Life uma identidade sonora que equilibrava a energia eletrônica necessária para um filme de ação contemporâneo com uma profundidade orquestral que dava peso, emocional às cenas que precisavam de mais do que batidas rápidas. Em Bad Boys, até o fim Balfe retorna e expande o vocabulário que construiu no terceiro filme. A decisão de manter o mesmo compositor entre o terceiro e o quarto filme é uma escolha de continuidade inteligente menos a franquia. Já havia construído um idioma sonoro com Balfe, e trazer alguém novo correria o risco de criar uma dissonância entre o que o ouvido do público associa com esses personagens e o que o novo filme oferece. Há temas recorrentes que Balfe usa de forma muito precisa, ancorando emocionalmente certos momentos na memória afetiva que os fãs têm dos filmes anteriores, sem fazer isso de forma tão óbvia que pareça manipulação barata. O tema principal do filme tem uma qualidade específica que é difícil de descrever sem recorrer à experiência de ouvi-lo. No contexto das imagens, começa com uma tensão eletrônica de baixa frequência que vai construindo camadas progressivamente, adicionando percussão, depois cordas, até que o conjunto atinge uma plenitude sonora que é simultaneamente urgente e melancólica. É a trilha de dois homens que ainda correm, mas que sabem que não vão correr para sempre. Essa melancolia embutida na música é um dos elementos mais sofisticados da construção sonora do filme. Você não percebe conscientemente enquanto assiste, mas ela está lá, colorindo cenas de ação com uma camada emocional que transcende a adrenalina pura. Quando Marcus está sendo levado de ambulância depois do infarto e a câmera mostra Mike parado na calçada olhando o veículo partir, a música que Balfe escolheu para aquele momento não é dramática menos, né? Quase quieta, quase íntima, e por isso mesmo é devastadora de uma forma que uma trilha mais convencional jamais alcançaria. O soundtrack de músicas licenciadas é igualmente cuidadoso na sua curadoria. E aqui o filme acerta numa aposta que poderia facilmente ter saído errada. A canção tema principal, Tonight, é uma colaboração entre Black Eyed Peas e Al Alpha, que conta com participações de Becky G, Sean Paul, Flo Mile e J.D. É uma faixa que funciona em múltiplos níveis ao mesmo tempo. É imediatamente acessível. Para um público amplo, tem a energia necessária para embalar os trailers
e a campanha de marketing. Mas tem também uma construção musical mais interessante do que a maioria das faixas temáticas de filmes de ação de verão costuma oferecer. A escolha do Black Eyed Peas para liderar a faixa tema não foi aleatória. O grupo tem uma relação longa com o universo sonoro de Miami, com o R&B hip hop que sempre embebeu o DNA estético da franquia Bad Boys desde o primeiro filme. Trazer o Alpha menos um dos nomes mais populares do dembow dominicano, um gênero que tem raízes profundas na cultura caribenha que circula naturalmente pelo sul da Flórida. É um reconhecimento de que Miami 2024 não é a mesma cidade de 1995 e que a trilha sonora do filme deveria refletir a evolução cultural do espaço onde a história acontece. Sean Paul traz para a faixa uma presença que imediatamente transporta o ouvinte para uma atmosfera de calor, movimento e energia urbana. Flow Mile e J.E.D. representam duas das vozes mais interessantes da nova geração do hip hop americano. E sua inclusão na faixa âncora o filme, numa conversa com o público mais jovem, sem alienar os fãs históricos da franquia. É um equilíbrio delicado que a produção musical da trilha conseguiu com competência, mas o que o soundtrack faz de melhor não é a faixa tema. É a forma como músicas são usadas dentro das cenas para criar camadas de significado que o diálogo. E a imagem sozinhos não alcançariam. Há uma cena, durante uma das sequências de fuga, onde uma faixa de hip hop entra no momento exato em que Marcos, contra toda a lógica e todo o instinto de sobrevivência, decide fazer algo que qualquer pessoa sã evitaria menos, e a música transforma. O que poderia ser apenas uma decisão de roteiro em algo que sente como inevitável, como a expressão sonora de quem esse personagem é no fundo. Esse tipo de sincronia entre imagem, narrativa e som é o que separa uma boa supervisão musical, né? De uma grande supervisão musical. O design de som do filme, além da música, é um trabalho que merece reconhecimento específico. As armas de Bad Boys, até o fim, tem uma qualidade sonora que é ao mesmo tempo hyperrealista e ligeiramente estilizada, menos mais forte do que a vida real, com mais peso e ressonância, mas sem o exagero absurdo que alguns filmes de ação usam para tentar compensar sequências visualmente vazias. Cada disparo ocupa o espaço da sala de cinema de uma forma física. Você sente na caixa torácica, e isso importa porque cria uma imersão que faz o perigo parecer real, mesmo quando as situações na tela são claramente fantásticas. A sequência do parque de diversões é onde o design de som brilha mais claramente. A Jill e Bilal tomaram a decisão consciente de não silenciar o parque durante o confronto, menos a música dos brinquedos, os gritos dos visitantes, os mecanismos funcionando, os alarmes disparando, tudo continua ao mesmo tempo em que os tiros e as explosões acontecem. O resultado é uma camada de caos sonoro, que é intencional, controlada e extraordinariamente eficaz. Você nunca tem um segundo de calma para processar o que está acontecendo, porque o parque também nunca tem um segundo de calma. A experiência do espectador é espelhada pela experiência dos personagens de uma forma que poucos filmes de ação conseguem criar com som. É importante mencionar que o trabalho de som do filme recebeu atenção específica durante a pós-produção, com a equipe de mixagem tendo como briefing explícito criar uma experiência que funcionasse não apenas em salas de cinema com sistemas de som avançados, mas também em formatos domésticos. Essa consciência de que a maioria do público vai eventualmente ver o filme em casa, menos numa televisão. Num laptop, com fones de ouvido, informou decisões sobre a dinâmica do mix que resultam num produto sonoro mais versátil do que o típico blockbuster de verão. A música de Bad Boys, até o fim, é, em última análise, uma extensão da personalidade da franquia. Desde o primeiro filme, a série sempre soube que o som era tão importante quanto a imagem, menos que aquela sensação de estar dentro de algo grande e rápido e intensamente vivo que os melhores filmes de ação criam, não vem apenas da câmera, mas do que a câmera ouve. Lauren Balfe, a equipe de supervisão musical e o departamento de design de som entenderam isso profundamente. E entregaram um trabalho que faz o filme soar tão bom quanto parece, e num cinema com as luzes apagadas e o volume no máximo. Bad Boys, Bad Boys, até o fim parece. E soa como exatamente
o que se propõe a ser. Um espetáculo construído com artesanato, entregue com convicção e desenhado para ser sentido tanto quanto visto. Sexta-feira, 7 de junho de 2024, as primeiras sessões de Bad Boys até o fim estavam sendo preenchidas em cinemas por todos os Estados Unidos e dentro dos escritórios da Sony Pictures em Culver City, Califórnia, havia uma atenção específica que qualquer pessoa que trabalha com lançamentos de filmes reconhece imediatamente. É a tensão de não saber de ter feito tudo que estava ao alcance, o marketing, a distribuição, a estratégia de lançamento, e de ter que esperar que o público decida se o que você fez valeu a pena. A Sony havia sido deliberadamente conservadora nas suas projeções públicas. A estimativa oficial do estúdio era de 30 milhões de dólares para o fim de semana de estreia nos Estados Unidos, um número que analistas independentes e competidores consideravam excessivamente cauteloso. Os rastreadores externos projetavam algo entre 40 e 50 milhões de dólares. Mas a cautela da Sony tinha uma lógica. Lançar Bad Boys até o fim com Will Smith no elenco 2 anos depois do incidente do Oscar era um experimento que ninguém havia feito antes em escala comparável e nenhum modelo estatístico de previsão de bilheteria havia sido calibrado para responder à pergunta de quanto exatamente o escândalo pessoal de uma estrela afeta o desempenho comercial de uma franquia estabelecida. O sábado chegou com os números das sextas-feiras e ficou claro que algo diferente estava acontecendo. O domingo confirmou. Quando os cálculos finais do fim de semana foram concluídos, Bad Boys, até o fim havia arrecadado 56,5 milhões de dólares no mercado doméstico americano, quase 90% acima da estimativa conservadora do próprio estúdio, e bem acima das projeções dos analistas mais otimistas. Internacionalmente, o fim de semana de estreia adicionou outros 48,6 milhões de dólares, levando o total global do primeiro fim de semana para 104,6 milhões de dólares. Para colocar em perspectiva, naquele mesmo fim de semana, Furiosa, uma saga Mad Max, o filme de George Miller, que custou mais de 160 milhões de dólares para produzir e que havia sido lançado uma semana antes, com expectativas consideravelmente maiores. Ficou em segundo lugar, com 32 milhões de dólares. Bad Boys, até o fim, não apenas ganhou, o fim de semana menos ganhou por uma margem que foi amplamente reportada como a afirmação definitiva de que o Will Smith ainda era uma força de bilheteria. Quando colocado no contexto certo, o desempenho internacional foi igualmente revelador. O Reino Unido, a Alemanha, o México e a Arábia Saudita figuraram entre os mercados mais fortes no primeiro fim de semana. O Brasil, um dos mercados mais importantes para a Sony na América Latina, e um país com uma base de fãs historicamente sólida para a franquia Bad Boys, lançou o filme em 27 de junho, 3 semanas depois da estreia americana menos, e arrecadou 6,2 milhões de dólares apenas no fim de semana de abertura local, chegando a um total de aproximadamente 6,7 milhões de dólares no mercado brasileiro. São números que falam de um público que esperou com antecipação genuína, não apenas de espectadores casuais preenchendo uma sala. A Arábia Saudita merece menção especial nesse contexto, com um desempenho extraordinário de 23 milhões de dólares no total, um número que reflete tanto a popularidade da franquia naquela região quanto a expansão acelerada do mercado cinematográfico saudita, que nos últimos anos passou de praticamente zero para um dos mais dinâmicos do Oriente Médio. A trajetória de bilheteria do filme ao longo das semanas seguintes foi consistente. O filme manteve uma retenção semanal acima da média para o gênero, sugerindo que o boca a boca positivo estava funcionando, que pessoas que saíam do cinema estavam recomendando para amigos e familiares, de uma forma que sustentou o filme. Além dos espectadores que foram na semana de estreia, por antecipação prévia, em agosto de 2024, o filme cruzou a marca de 400 milhões de dólares globais. O total final fixo em aproximadamente 404,5 milhões de dólares ao redor do mundo, contra um orçamento de produção declarado de 100 milhões de dólares, é um retorno comercial que justificou amplamente a aposta da Sony.
Mas, se os números contam uma história clara, a recepção crítica conta uma história mais complicada. E mais interessante no Rotten Tomatoes, Bad Boys, até o fim ficou com 63% de aprovação dos críticos gerais e 57% dos críticos do chamado Top Critics, aqueles com publicações de maior prestígio e alcance. O Metacritic, que usa uma média ponderada de críticas selecionadas, atribuiu ao filme um score de 54 em 100, situando na categoria de recepção mista ou média. Individualmente, os críticos que não gostaram apontaram consistentemente os mesmos problemas: enredo familiar demais, convenções do gênero sem suficiente subversão. Uma terceira cena de ação que em alguns momentos escorrega para o excesso sem consequência. Os que gostaram, e havia muitos, falaram igualmente das mesmas coisas. A química entre Smith e Lawrence, a execução técnica sólida das sequências de ação, o humor que funciona, o coração emocional que sustenta o filme quando a trama vai ficando mais elaborada do que precisa ser, o consenso dos críticos no Rotten Tomatoes captura bem o paradoxo. Will Smith e Martin Lawrence continuam sendo boa companhia mesmo quando Bad Boys força demais. É uma frase que diz tudo. O filme é melhor do que seus momentos mais fracos, porque as pessoas no centro dele são simplesmente irresistíveis como dupla. Isso não é uma crítica pequena, é na verdade um reconhecimento de que Bad Boys até o fim consegue o que a maioria dos quartos filmes de franquias longas falha, em conseguir manter viva a razão original pela qual as pessoas se apaixonaram pela série. O público foi mais generoso do que os críticos, muito mais. No Rotten Tomatoes, a pontuação de audiência verificada ficou em 97%, tornando Bad Boys até o fim o filme da franquia com a maior aprovação popular de toda a série. Para comparação, Bad Boys for Life, que recebeu aclamação crítica considerável, tinha 96% de aprovação do público. O CinemaScore atribuído ao filme foi uma nota que indica satisfação muito alta entre os espectadores que saíram das sessões de estreia e que historicamente correlaciona com boa performance de bilheteria nas semanas seguintes ao lançamento. Essa divergência entre a recepção crítica e a recepção popular, menos 63% dos críticos, 97% do público, é ela própria uma história que vale ser contada. Ela reflete uma divisão que vai muito além deste filme específico e que toca em algo fundamental sobre o que diferentes grupos de pessoas buscam numa sala de cinema. Os críticos, avaliando dentro de um contexto mais amplo de linguagem cinematográfica e comparação com outras obras do gênero e do período, mediram o filme em relação às suas ambições e encontraram lacunas. O público, que foi ao cinema essencialmente para passar 2 horas na companhia de duas pessoas que amam, saiu com exatamente o que foi buscar. Nenhuma das duas perspectivas está errada. São simplesmente avaliações de critérios diferentes. O que não havia nenhuma ambiguidade foi na questão Will Smith, o teste do escândalo, que durante 2 anos havia pairado sobre cada projeto associado ao ator como uma nuvem de incerteza genuína. Foi respondido de forma tão clara quanto os números podem responder qualquer coisa. O público americano e global estava disposto a pagar para ver o Will Smith ser Will Smith, desde que o Will Smith fosse o Will Smith do jeito que sempre foi, ao lado de Martin Lawrence, em Miami, salvando o mundo de uma conspiração improvável. Com estilo, humor e uma energia que décadas não conseguiram extinguir, Martin Lawrence foi indicado e venceu o NACP Image Award de melhor ator em filme por sua performance em Bad Boys. Até o fim, menos o reconhecimento institucional mais expressivo que o filme recebeu na temporada de premiações. É uma vitória que Lawrence dedicou em seu discurso de aceitação ao público que voltou ao cinema para ver a dupla mais uma vez. E havia algo genuinamente emocionante nesse momento, porque representava não apenas o reconhecimento de uma performance individual, mas o reconhecimento de uma carreira inteira que, como a franquia em si, recusou consistentemente aceitar que seu melhor momento já havia passado. Às vezes, o que parece ter acabado é apenas um intervalo. Então, depois de tudo, depois da conspiração, das perseguições, do parque de diversões em chamas, das decisões morais e dos momentos silenciosos que provam que este é um filme que sabe que tem coração, o que é
Exatamente, Bad Boys até o fim é um filme imperfeito. Isso precisa ser dito com clareza e sem desculpas, porque a honestidade é o que distingue uma análise genuína de um texto publicitário disfarçado de opinião. Há problemas reais no roteiro. Os ataques de pânico de Mike Lowrey, introduzidos como um dispositivo para humanizar e vulnerabilizar o personagem, aparecem e desaparecem com uma inconveniência que parece decidida pelo ritmo da narrativa em vez de pela lógica interna do personagem. Quando a trama precisa que Mike seja vulnerável, os ataques aparecem. Quando a trama precisa que ele seja invencível, eles somem. Isso não passa despercebido para os espectadores mais atentos. E é o tipo de inconsistência que um roteiro com mais rodadas de revisão poderia ter corrigido a conspiração em si. Com Lockwood e McGrath, nunca atinge a profundidade que as melhores versões desse tipo de thriller político conseguem criar. Há momentos onde você sente que o roteiro está mais interessado em mover as peças do tabuleiro do que em dar as suas motivações. E histórias de fundo o espaço que mereceriam. James Cromwell, como Lockwood, é um ator assim com recursos enormes, que o filme usa de forma mais funcional do que expansiva, menos ele representa a corrupção de alto escalão, sem que você jamais sinta que realmente o conhece. Eric Dane como McGrath é mais bem servido pelo roteiro, mas ainda assim termina o filme como uma ameaça eficaz mais do que como um personagem que vai ficar na memória ao lado dos grandes vilões do cinema de ação. A cena da referência ao tapa do Oscar, que alguns críticos chamaram de sem tato e outros de corajosa, a verdade, como quase sempre está em algum lugar entre os dois extremos. Há algo genuinamente estranho em ver uma comédia explícita construída em torno de um evento que causou dor real a pessoas reais. Ao mesmo tempo, ignorar completamente o elefante na sala seria igualmente estranho, numa era onde o contexto externo dos filmes é inseparável da experiência de assisti-los. A decisão de abordar o assunto com humor em vez de fugir dele é, no mínimo, coerente com o espírito da franquia, menos que sempre usou o humor como forma de encarar as coisas de frente. Dito tudo isso, os problemas de Bad Boys, até o fim, existem dentro de um filme que funciona. E funciona por razões que são suficientemente sólidas para que as suas falhas não definam a experiência de assisti-lo. A direção de Adil e Bilal é, como discutido, o trabalho mais maduro e confiante que a dupla produziu até hoje. A cinematografia de Robert Evert é bonita de um jeito que filmes de ação raramente se permitem ser. O elenco é sólido do primeiro ao último nome nos créditos. A trilha de Lorne Balfe e o soundtrack funcionam de forma integrada com a imagem de uma maneira que enriquece genuinamente a experiência. E no centro de tudo, Will Smith e Martin Lawrence entregam a versão mais emocionalmente rica da sua parceria, carregando o filme inteiro nos ombros com a facilidade aparente de duas pessoas que fizeram isso tantas vezes que já conhecem cada curva do caminho. O consenso dos críticos no Rotten Tomatoes diz que Will Smith e Martin Lawrence continuam sendo boa companhia mesmo quando Bad Boys força demais para aumentar a aposta. É uma frase crítica, mas também é, ao mesmo tempo, um dos maiores elogios que você pode fazer a qualquer filme de franquia num quarto capítulo. Que as pessoas que você veio para ver ainda fazem valer a viagem. Quem deve assistir a esse filme? A resposta simples é: quem gostou de qualquer um dos 3 filmes anteriores. Mas há um grupo específico para quem Bad Boys até o fim tem algo extra a oferecer, menos aqueles que acompanharam. Mike e Marcos desde 1995 e que chegaram ao quarto filme carregando não apenas a memória dos personagens, mas a memória de onde estavam nas suas próprias vidas quando viram o primeiro, o segundo, o terceiro. Para esse grupo, o quarto filme tem uma dimensão emocional que vai além do entretenimento puro. É um espelho de passagem do tempo compartilhado. Para quem nunca viu nenhum Bad Boys, a recomendação é clara. Assista ao primeiro e ao terceiro. Antes, não porque o quarto seja incompreensível sem o contexto. É possível acompanhar a história mesmo sem ter visto os anteriores menos. Mas porque grande parte do que torna Bad Boys até o fim emocionalmente ressonante depende do peso acumulado de 3 décadas de personagens que você conhece e pelos quais torce. Sem esse contexto, é um filme de ação perfeitamente competente,
com ele é algo mais uma nota importante sobre a versão doméstica do filme. Ao contrário do que acontece nas sessões de cinema, o lançamento digital e físico de Bad Boys. Até o fim inclui uma cena pós-créditos exclusiva que não estava presente na versão exibida nas salas. O conteúdo específico dessa cena não foi amplamente divulgado, mantendo um elemento de surpresa para quem ainda vai assistir ao filme em casa menos que por respeito a esse espectador, não será detalhado aqui. O que vale saber é que a cena existiu como incentivo adicional para o formato doméstico e que sugere de formas que quem vir vai entender que a história desses personagens não termina aqui, porque ela não termina... Esse talvez seja o fato mais fascinante sobre Bad Boys. Até o fim, 2 anos depois do seu lançamento, o futuro da franquia continua sendo uma conversa ativa, não uma página virada. Em abril de 2025, durante as comemorações do 30º aniversário do primeiro Bad Boys, Martin Lawrence confirmou publicamente que conversas sobre um 5º filme estavam acontecendo dentro da Sony. Lawrence foi cuidadoso nas palavras. Disse que ele e Smith ainda não haviam discutido ideias de história entre si, mas que o estúdio estava desenvolvendo algo. A Sony, que viu Bad Boys até o fim cruzar $400 milhões globais com um orçamento de 100 milhões. Tem motivações comerciais óbvias para continuar a franquia. A questão não é se eles querem um 5º filme, é se as condições criativas e logísticas certas vão se alinhar para produzi-lo. Wall Smith. Em entrevista à Entertainment Weekly durante a turnê de promoção do 4º filme, foi igualmente cuidadoso. Disse que estaria disposto a fazer um 5º Bad Boys desde que houvesse uma história para contar. Eu nunca quis ser um daqueles caras que faz sequelas só porque as pessoas vão ver, disse Smith. Quero fazê-las porque há algo a dizer e porque os personagens têm um lugar que estão desenvolvendo para algo que será interessante e divertido de assistir e talvez até um pouco útil. É uma declaração que diz muito sobre onde Smith está como ator e como pessoa menos mais seletivo, mais consciente do valor do que faz. Menos disposto a desperdiçar a confiança do público em produto que não justifica a existência. Esse é, no fundo, o legado mais interessante de Bad Boys, até o fim. Não os números de bilheteria nem os scores do Rotten Tomatoes, mas o fato de que provou que ainda há algo a dizer sobre esses dois personagens, que 30 anos depois da primeira vez que subiram num carro juntos e saíram pela noite de Miami para fazer algo que provavelmente não estava no manual de conduta policial. Mike Lowrey e Marcus Burnett ainda são capazes de surpreender, de emocionar, de fazer rir e de lembrar ao público que o que os manteve voltando por 4 filmes nunca foi a conspiração nem o vilão, nem o set piece do 3º ato. Foi sempre a amizade, uma amizade imperfeita, barulhenta, às vezes completamente irracional, que colocou 2 pessoas muito diferentes lado a lado por tempo, suficiente para que o tempo em si se tornasse parte do que as define. Mike sem Marcos não é Mike. Marcos sem Mike não é Marcos. E um Bad Boys sem os dois no centro não é Bad Boys. Isso é mais raro do que parece. Hollywood passa décadas tentando replicar esse tipo de química em outros pares, em outras franquias com outros atores. Às vezes chega perto, raramente acerta. E o fato de que ainda acerta toda vez que coloca Will Smith e Martin Lawrence numa cena juntos, depois de 30 anos. É uma daquelas coisas que o cinema raramente oferece e que, quando oferece, merece ser reconhecida pelo que é, não um produto, não uma propriedade intelectual, não uma linha no orçamento de um estúdio, algo genuíno,